Só um beijo para o Senhor mesmo. Amém, Jesus. Oh, Jesus, eu te amo, Senhor. Tu és maravilhoso, Jesus. Fica conosco, meu Deus. Glória a Deus. Vamos, livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, amém? Aleluia. Nós vamos ler o capítulo todo, mas nós vamos seguir mais ou menos aqui a partir do verso 7, que a semana passada não deu para terminar, né, Bruno? Então hoje nós vamos finalizar o capítulo 2, amém, irmãos? Mas nós vamos ler todo o capítulo, como já foi feita a leitura oficial do culto. Eu vou ler e os irmãos vão seguindo aí a leitura, amém? Vou ler nessa da tela para ficar igual para todos, amém? Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbais, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo Espírito da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que creram para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançares a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estáis firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos confirme em toda a boa palavra e obra. Amém? Glória a Deus. Vou fazer um breve resumo, irmãos, da carta de Paulo. Nós já estamos, acho que já umas 4 semanas, ou 5, mais, né? É o primeiro livro de Tessalonicenses, são 5 capítulos. Nós estamos fazendo um capítulo por culto, e aqui nós estamos no capítulo 2, mas o capítulo 2 vai ser dividido em 2, então nós já estamos em 8 cultos hoje. E em todos os cultos eu faço rapidinho, um breve resumo, para a gente entender o que é e como foi que Paulo, ou por que ele enviou as cartas aos Tessalonicenses. Paulo, irmãos, ele fundou a igreja, ele, Timóteo e Silas, depois que eles passaram por Filipos. E quando eles pregaram o evangelho nessa cidade de Tessalônica, eles tiveram perseguições e tiveram que fugir dali.
sair meio que fugir para salvar as próprias vidas. Só que as pessoas que creram no Evangelho ficaram lá e seguiram firme, seguindo a Jesus. E Paulo, preocupado, enviou Timóteo, quando ele estava em Atenas, passando de Tessalônica, indo para Atenas, ficou ele e Silas, mandou Timóteo de volta para saber como é que estava o povo que tinha crido no Evangelho e como eles estavam. E Timóteo foi e trouxe boas notícias. Timóteo disse que o povo estava firme, que o povo estava servindo a Jesus, que o povo estava pregando o Evangelho, a igreja estava crescendo, e uma igreja crescendo em amor. Porém, eles tinham algumas dúvidas em relação à volta de Cristo, em relação àqueles que morriam sem que Jesus tivesse voltado. E Paulo envia a primeira carta para dar algumas orientações para a igreja. E nessas orientações ele explica o que iria acontecer com aqueles que morreram, esperando Jesus voltar, e aqueles que estavam vivos, se Jesus voltasse com eles vivos. Paulo explica tudo isso e depois, aparentemente, parece que não resolveu o problema totalmente. Então Paulo tem mais uma notícia e diz que o povo ainda estão com algumas dúvidas, estão vivendo, esperando Jesus assim de uma forma muito sem as devidas orientações, vamos chamar assim, né? Sem saber exatamente o tempo, como, quando. E aí, graças a Deus que esse povo não sabia, Paulo escreveu, porque senão até hoje até nós não saberíamos. Seríamos igual ao povo de Tessalônica. Tendo essas dúvidas, Paulo então escreve novamente mais uma carta. E nessa carta ele vai passar algumas orientações, porque o povo estava vivendo meio que uma turbulência. Alguns achavam que Jesus já tinha voltado, outros diziam que Jesus já estava voltando, que não demoraria quase nada, e o povo começou a abandonar seu trabalho, e começou a ter alguns problemas lá no meio da igreja, e Paulo vai falar, preciso orientar essa igreja, para que eles sirvam a Jesus da maneira correta. Não é só crer em Jesus. Primeiro nós pregamos o Evangelho e a pessoa crê. A pessoa chega na igreja e não sabe como funcionam as coisas. Não é verdade? Então, a palavra de Deus vai orientando esse crente para que ele viva, esperando Jesus, mas da melhor forma. Né? Porque em esperar Jesus, todos nós estamos. Mas esperar vai depender do que você entende esperar e eu. Eu posso esperar Jesus angustiado, todo dia sofrendo, chorando, e aquele medo, aquela coisa, e você esperando Jesus tranquilo. E eu olho e falo, mas por que ele está tão tranquilo esperando Jesus e eu esse medo todos os dias? É porque me falta o conhecimento. Que conhecimento? Da palavra de Deus. Então o objetivo de Paulo foi orientar esta igreja para que eles esperassem Jesus da maneira correta. E algumas coisas estavam acontecendo. Na segunda carta, nós vamos perceber, e Paulo fala, no capítulo 1, ou no capítulo 2 mesmo, acredito, que é no capítulo 1, que parece que o povo tinha recebido uma carta, uma falsa carta. Parece que alguém escreveu uma carta e titulou a carta como sendo uma carta de Paulo, dizendo que algumas coisas sobre a vida de Cristo, e Paulo falou, preciso resolver esse problema. Então Paulo, irmãos, vai passar aqui informações para nós hoje, importantíssimas, assim como foi para eles. Qual é a informação que Paulo vai passar, principalmente no capítulo 2? É sobre o anticristo. Alguém, um homem misterioso, que já nos nossos dias, alguns dizem, ele já está na terra. Outros dizem, não, ainda não está, ninguém sabe. Mas o que Paulo fala é que Jesus não vai voltar antes que esse homem se manifeste e faça o trabalho para o qual ele vai nascer, ou já nasceu. E quem é esse homem? Eu não vou passar de novo do começo, senão a gente vai voltar semana que vem para começar de novo no mesmo ponto. Mas esse homem, irmãos, é alguém que vai vir com um espírito demoníaco. Ele é a maldade em pessoa, nele habita toda a maldade, e ele vai ter poderes, mas não poderes celestiais, mas poderes de mentira e engano, e vai enganar a muitos. E esse poder que ele vai receber é um poder permitido da própria parte de Deus. Nós vamos ver a partir do versículo 7, e você vai entender um pouco como que tudo isso é permissão de Deus, está dentro dos planos de Deus. A partir do verso 7, para a gente conseguir terminar esse capítulo, diz assim, porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste até que do meio seja
tirado. Como nós falamos na semana passada, esses 2 versículos aqui não tem uma resposta. Ninguém pode responder isso, nenhum teólogo responde. Mas o anticristo, ou esse mal que há de vir, não ainda chegou o tempo dele. É necessário que algo saia do caminho para que ele faça o seu trabalho. E até esse momento, ele não tem ainda essa liberdade. Deus ainda não deu essa liberdade para ele. O versículo 8 vai dizer: e então será revelado o iníquo. Por quê? Porque alguém que o impede de se manifestar ainda está agindo na terra. Mas quando sair, alguns dizem é o Espírito Santo. Tem alguns teólogos que dizem é Roma. E aí tem muitas teorias, mas a Bíblia não responde. Como eu falei semana passada, quando a Bíblia não fala nada, irmão, nós também não falamos. Porque aquilo que é revelado é para nós, aquilo que não é revelado é para Deus. Mas Paulo diz bem claro, ele não pode se manifestar enquanto haver esse que o resiste e que o impede, mas ele vai sair de cena. Quem é, não sei, mas vai sair de cena para que o anticristo venha e opere tudo aquilo que já está planejado e já aconteceu, irmãos, no futuro. Não aconteceu para nós, mas para Deus já aconteceu, já está lá. O versículo 8 dizia: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então a gente, já só no versículo 7 e 8, irmãos, Paulo diz quem é ele e o que vai acontecer com ele. Quem é ele? É o homem do mal, alguém que vai receber em si o espírito de Satanás em toda na sua plenitude do seu corpo. Você pode olhar hoje aí na internet, tem aí algumas reportagens de homens maus, mas muito maus. E você olha e fala assim: rapaz, esse camarada é mau. Você estuda a história da Segunda Guerra Mundial e você vê Hitler e diz: esse homem é mau. Você vê as histórias bíblicas dos reis que perseguiam o povo de Deus e nós olhamos falando: esses homens eram mau. E eles eram fichinha perto desse homem. Para ver o tamanho da maldade que existe nesse homem. Mas o que vai acontecer com ele? A Bíblia diz que quando Jesus vier na sua vinda, com toda a sua glória, Jesus, da sua boca vai sair um sopro, e ali chama de espírito, né? E vai destruir. Ou seja, irmãos, todo o poder de engano, de mentira dele, não é nada perante Deus. Ele é um mal necessário, uma permissão de Deus. Mas aqui próprio, irmãos, que nas mãos de Jesus e sobre Jesus foi dado todo o poder. O inimigo, ele não pode ser subestimado. Tem gente que diz: já manda debaixo do meu pé. Deus me livre, eu quero ele longe de mim, muito menos debaixo do meu pé. Né? E tem outros que fazem o contrário. Não, o diabo não quer nem falar no nome dele. Dá um poder para ele como se ele tivesse um poder. Não, irmãos, a Bíblia diz que nós somos guardados pelo Senhor. Não há nada que aconteça na nossa vida se Deus não permitir. Muitas das vezes o inimigo vem, sonda, tenta algo contra nós e o Senhor vai lá e nos livra, nos guarda. E se alguma coisa acontecer, Deus permitiu por algum propósito que nós não sabemos. Mas o diabo é como um cachorro muito bravo, só que ele está na coleira, e é Deus que está segurando essa corrente. Ele só vai onde Deus deixar. Então Jesus, quando ele voltar, esse homem com toda essa maldade, todo o poder que ele conseguir na sua mão, será desfeito em um piscar de olho. Porque Jesus vai o desfazer, vai o destruir. O versículo 9 diz assim: e esse, vai continuar falando dele, e esse cuja a vinda é segundo a eficácia de Satanás, é segundo o poder de Satanás. Jesus, quando ele veio à terra, irmãos, ele veio com o poder de Deus. A Bíblia diz que nele habitava o Espírito Santo. Ele era o Messias, o ungido de Deus. E Satanás, como ele sempre quis ser Deus, ele tem que imitar Deus. Então ele vai enviar um
para dizer, dê a esse aqui todo o poder. Está entendendo? Então a eficácia do poder desse homem é um poder satânico. Esse homem, ele é uma imitação de Cristo. Só que assim, Cristo veio para salvar, e ele vai vir para destruir. E aqui diz, né? E esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Irmãos, a Bíblia diz que Satanás, ele pode até se transformar em um anjo para enganar alguém. É por isso que a Bíblia diz, e Paulo mesmo diz, e no livro de Apocalipse diz para a igreja, para ela testar e provar os espíritos, para saber se eles vêm de Deus. Porque não é porque alguém fala bonito e tem uma boa eloquência, e não quer dizer que tudo vem de Deus. Então esse homem, ele vai vir com uma capacidade de enganar. E aí eu me lembrei, quando eu estava lendo isso aqui, vocês se lembram do Mr. Bean? Os jovens vão falar, mas quem é esse cara? Lembra? Fez muito sucesso no Brasil, não é verdade? E não parecia verdade tudo que ele fazia? Mas ele veio para desmascarar esse meio de engano. E depois ele mostrava como ele fazia. Engano. Existe, não sei se vocês já viram, eu acredito que o tio Geraldo já viu, lá em São Paulo tinha os camaradas da tampinha, 3 tampinhas e uma bolinha, e pegando os bobos. Lembra disso? Você falava, não, eu tenho certeza, tá aqui a bolinha. E quando ia ver, o povo às vezes, o dinheiro da marmita, o dinheiro do almoço, ficava ali. É Mr. M, né? Ah não, é verdade, Mr. B. A outra falou que conhece, você não conhece. É por isso que eu achei estranho. Eu falei Mr. B, não é Mr. B, é Mr. M. Os jovens eu acho que não se lembram dele, né? Ele era um mágico, ficou muito famoso. Eu falei Mr. B é de comédia, né? É Mr. M. Ele veio para desmascarar esse mundo dessa magia, né? Desses truques, né? E ele veio para desmascarar isso. Mas o que ele fazia era perfeito. Qualquer um diria, esse camarada realmente ele tem poderes. Não é verdade? E o camarada da tampinha não parece que tem poder também? Ou seja, enganar as pessoas. Irmãos, hoje tem algo enganando as pessoas. E eu vou fazer aqui uma denúncia. E se alguém já se envolveu com isso, saia em nome de Jesus. Que são jogos que estão no celular destruindo famílias e pessoas. Verdade, Deus. Para enganar. Aleluia. Pessoas achando que há facilidade. Irmãos, aprenda uma coisa: nada nessa vida é de graça. Quando alguém te der alguma coisa de graça, desconfie. Deus pode sim preparar algo para te dar um socorro. Mas até o socorro de Deus é provisório, porque Ele quer que você vá atrás das suas coisas. É só para te dar um fôlego. Então o engano está aí, irmãos. E Paulo vai dizer o quê? Já o mistério da injustiça opera. Ele está aí operando. Aleluia. E esse homem ele vai vir com sinais e prodígios e maravilhas, irmãos. E as pessoas, olha só que interessante, que receberam a palavra de Deus e não quiseram crer em Jesus, vão crer nele. Irmão, só existe 2 caminhos. Ou você crê em Jesus ou crê na mentira. Não existe meio termo. Aleluia. Alguém diz, não, mas é uma pessoa religiosa, é uma pessoa muito boa. Não importa, irmãos. Deus. Olha, ele se ajoelha diante do Deus dele lá, mas é uma pessoa muito boa, irmãos. Ele está crendo na mentira. Ou ele crê em Cristo e será salvo, ou vai crer na mentira e vai receber a perdição. Não existe meio termo. Nada vai justificar um homem diante de Deus, a não ser o sangue de Cristo na cruz. Ou cremos em Cristo e seremos salvos, ou creremos em alguma mentira e vamos ser perdidos. Porque tirando Cristo, tem milhares de religiões, irmãos. Milhares e milhares. Ah, eu não gosto dessa religião porque é muito chata. Eu gosto daquela ali porque acende um negocinho, cheirinho gostoso, o ar fica gostoso, parece que é um ambiente, e eu sinto
um prazer, uma coisa boa, e é o diabo te tirando da presença de Deus. Mesmo, Jesus. Aleluia, Deus. Não é verdade? Outros dizem, não, eu ajoelho, ponho uma perna em cima da outra, boto o dedinho assim, fico lá, me desligo desse mundo. Qual que você quer? Tirando Cristo, o diabo quer que você aceite qualquer uma. Porque qualquer uma delas, irmãos, é mentira. Então esse inimigo que vai vir, esse homem, ele tem poder para enganar. E a Bíblia diz que quem é o pai da mentira? É o diabo. O que ele fez com Eva? Enganou. Ficou lá vacilando, né? Na nossa expressão aqui, desculpa a expressão, né? Catando mosca. O diabo foi lá e tapeou. E olha aí o resultado. E muitos vão ser enganados, irmãos. Então ele vai ter sim poder, mas não um poder celestial, poder de mentira e engano. O versículo 10 diz: e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Para quem que ele vai vir, irmãos? Ele não vai vir para crente, não, irmãos. Ele não vai vir para salvo. A Bíblia diz que, se possível, no final dos tempos, até os escolhidos seriam enganados. Se possível, a Bíblia diz que não é possível. Ele não vai vir para buscar os escolhidos de Deus. Aqueles que têm o selo de Cristo, não. Eles vão vir. Olha só para quem vai vir, irmãos. Com versículo 10 ainda. E com todo o engano da injustiça para os que perecem. O que Paulo diz em Romanos 8? Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Os que perecem, aqueles que estão debaixo da ira de Deus, que não aceitaram a Jesus e agora vão aceitar a mentira. Aleluia, Deus. Meu rei, eu te amo. A segunda parte do versículo diz: porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E olha ainda que continua. E por isso Deus lhes enviará, versículo 11, a operação do erro, para que creiam a mentira. Quem é que vai enviar, irmãos? Quem é que vai enviar? Deus. Você fala, não pode. Não pode. Como que Deus vai fazer uma coisa dessa? Você já tentou aconselhar alguém e ficou ali, e gastou o seu tempo, e tentou. Chega uma hora que você fala para a pessoa, fala o que você quiser. Está tomando meu tempo, rapaz. Acredite no que você quiser, então. Não é assim que a gente faz? Não é assim? Sabia que nós temos, assim, meio que os trejeitos de Deus? Sabia? Sentimentos de Deus? Raiva, amor, ira. A Bíblia diz que Deus se ira, irmãos. A Bíblia diz que Deus odeia. Como é que pode um Deus que é amor odiar? Aleluia. Ele odeia o pecado. Deus odeia a mentira. A Bíblia diz que tem alguns pecados que Deus não gosta, ele acha muito ruim, mas tem um que ele odeia. É alguém que fica disseminando a contenda. Deus odeia também. Então, da mesma forma como Deus, com toda a sua paciência, enviou profetas que deram a sua vida para levar a mensagem, enviou apóstolos que deram a sua vida para levar a mensagem, e até hoje tem enviado homens e mulheres de Deus que têm dado a sua vida para levar a mensagem. Vai chegar o tempo que isso vai cessar e Deus vai falar, acabou, agora vocês acreditam em outras coisas. No livro de Reis, eu não me lembro agora o capítulo, não sei se eu acho que estava pelo capítulo 22 de Reis, conta a história de Acabe. Quem já leu a história de Acabe? Era um homem dissimulado, frouxo e pecador. Ele não tinha coragem de lutar pelas coisas que ele queria, e ele colocava a mulher para fazer as coisas que ele queria. Mas no final era ele que usufruía do benefício. E a Bíblia diz que ele chamou Josafá, que era o rei de Judá, e perguntou para Josafá se Josafá ia para a guerra com ele. Josafá falou, vou. Josafá era um homem de Deus, irmão, mas dava uns vacilos.
Quase perdeu a vida por causa dessa brincadeira aí. Só que Josafá era homem de Deus e falou para ele assim: tem profeta aí para a gente consultar? Josafá, sendo um rei da tribo lá de Judá, seguindo a linhagem de Davi, continuava os costumes de Davi. Eu vou para a guerra, mas se o Senhor falar comigo. Aí o que Acabe fez? Chamou os profetas dele, um monte de profeta. Eu não me lembro agora quantos profetas, mas era muito. E aí todos os profetas, vai para a guerra, que a guerra está, o Senhor deu a guerra na tua mão, pode ir que a guerra já está ganha. E Josafá ficou desconfiado com o rapaz. Depois de tudo isso, Josafá falou assim: tem ainda algum profeta para a gente consultar o Senhor, para dar uma confirmação? Aí Acabe disse: tem Micaías, mas esse eu não gosto, não me agrada, porque nunca fala nada ao meu favor. Irmãos, quando é que Deus vai falar coisa boa a favor de alguém que está no pecado e não se arrepende? Aí ele disse: não fala assim não, o Acabe, chama ele. E ele veio, para acelerar um pouquinho, ó. Quando ele chegou, irmãos, no caminho ele já veio falando para os camaradas. O camarada chegou nele falando: olha, é para você falar o que nós falamos. Ele falou: tão certo como vive o Senhor, vou falar tudo que o Senhor colocar na minha boca. E quando chegou lá, ele falou: Acabe não creu, já ficou bravo, bateram nele. E aí ele vai falar algo, irmãos, que os teólogos ficam assim, quando algum debate desse assim, divide opiniões. Ele fala: olha, teve uma reunião lá no céu, e Deus na reunião disse assim: escuta, Deus queria matar Acabe. Estava no plano de Deus matar Acabe. Como é que a gente vai fazer para pegar o Acabe? Quem pode ir lá e enganar o Acabe? E disse que se levantou um. Não sei se era um espírito do mal. A gente percebe na Bíblia que parece que Satanás participava de algumas reuniões, né, irmãos? Né? Lá no livro de Jó mostra que Satanás estava lá, né? E disse que se levantou e falou assim: eu vou. E Deus pergunta: como é que você vai fazer? Eu vou usar os profetas de Acabe para mentir para ele e vou incentivar ele para a guerra. E lá na guerra ele vai morrer. Mesmo o Micaías falando isso para ele, ele não creu. E ele falou para Micaías assim: olha, falou para os soldados dele: prende ele, coloca lá no cárcere, eu vou para a guerra. Quando eu voltar, veja o que eu vou fazer com ele. Micaías fala: se você voltar, Deus não falou na minha boca. Aleluia, Deus. Então Deus, irmãos, quando alguém não quer ouvir a palavra de Deus, não quer crer na sua palavra, chega uma hora que é o limite da palavra da verdade, porque você não acredita. Então, como justiça, vem então o julgamento de Deus, e agora ele manda do avesso, manda a mentira. E na mentira, aqueles que não creram em Jesus, creram. Aqueles que não aceitaram Jesus, aceitarão a mentira. E vão pagar com a própria vida. E a Bíblia diz que Acabe foi todo protegido, se disfarçou de soldado, vestiu uma couraça, se protegeu até os dentes. Só que ficou um buraquinho na fivela do cinto. E a Bíblia diz que um soldado, na sua inocência, eu não sei exatamente o que a Bíblia quer dizer com a sua inocência, não sei se foi sem querer, ou se ele virou para o lado dos soldados lá de Israel e falou assim: acerte a quem acertar, tome! E foi no umbigo de Acabe. Será que não tinha um anjo seguindo guiando essa flecha, não, irmãos? Hã? Ou o camarada é muito sortudo mesmo? Está entendendo, irmãos? Com Deus não se brinca. E aqui diz que esse homem, cuja eficácia ele vem no poder de Satanás, ele vem para enganar aqueles que não aceitaram a verdade, vão crer na mentira. Versículo 11, né, diz: e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Versículo 12: para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. É um julgamento de Deus. Acabe foi julgado por Deus. E no julgamento, não sabe o que é um julgamento? Parece que Deus decide assim, sem, né? Não, irmãos, julgamento é aquele negócio, advogado. Como é que chama o outro que fica acusando? Promotor, o juiz, as testemunhas. E como Deus é justo, ele faz o julgamento e depois no final ele bate o veredito e diz: é culpado.
E se é culpado, vai pagar o preço. O salário do pecado não é a morte? Todos nós não deveríamos morrer? Todos nós deveríamos, sim, Bruno. Bruno. Segundo a Bíblia, todos nós estamos condenados. Estávamos, né? Perdão a palavra. Estávamos, segundo Paulo diz na carta aos Romanos, ali do capítulo 1 até o capítulo 4, 5, ali Paulo vai falar sobre isso. Sobre o pecado do homem e o direito que ele tinha. E o direito, sabe o que era? Nada. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Qual é a única chance do homem reverter essa situação? É Cristo, irmãos, é a cruz. Então Deus enviou a verdade em vida, pregou o Evangelho, iniciou a igreja. Está a igreja até hoje pregando. Aqueles que ouvem e não aceitam serão julgados por Deus e crerão na mentira, e é um julgamento. E eles crerão porque foram julgados. Versículo 12, né? Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos, aí aqui o versículo 13 já vai mudar, né, irmãos? Que agora Paulo vai dizer da igreja. E a partir do 13 ele vai dizer: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação. Isso daqui é uma coisa, Paulo, irmãos, pensa em um apóstolo que tudo que ele falava e tudo que ele falou é motivo até hoje de debates. Que aqui ele diz que Deus elegeu. O que é ser eleito, irmãos? Escolhido. Quando a gente faz aí, a gente não, né? Mas nós vivemos num país democrático, de 4 em 4 anos, existem eleições para vereadores e prefeitos, e de 4 em 4 anos também, né? De 2 em 2, né? Mais ou menos ali, intercalando, presidente, governador, e senadores e deputados. E quem é que escolhe eles? É o povo. Deveria escolher melhor, mas é o povo, né? Se o povo não escolher ele pode sentar em alguma cadeira lá? Ele não pode. Paulo diz aqui que Deus escolheu esse povo, os elegeu, desde o princípio para a salvação. Bom, Deus, eu sei que isso é um tema que divide opiniões, mas uma coisa é fato: Deus, ele sabe cada um dos salvos. Eu não posso olhar para alguém e dizer: eu não sei, eu acho que você não é, ou você é. Quem sou eu para dizer isso? Não é verdade? Mas Deus olha para cada um de nós e sabe quem somos. E quando Paulo diz da igreja, ele está falando dos salvos. Aí você fala assim: tá, mas dentro de uma igreja, como é que vai saber quem é e quem não é? Não, nós não estamos aqui para isso. O que a Bíblia diz é que o seu povo foi elegido por Deus para a salvação. E Paulo diz que por isso devemos dar graças. O que é graças, irmãos? É culto de agradecimento, ação de graça, louvores e adoração. Toda vez que eu chego na casa do Senhor, que ajoelho, eu falo: Senhor, muito obrigado por mais uma vez me trazer aqui para ouvir a tua palavra, para louvar o teu nome. Por que eu estou aqui e as outras pessoas que estão lá fora não estão? Por que eu estou aqui e outros não? Por que eu crio e outros não creram? Quem vai explicar isso, irmãos? Ninguém pode explicar isso, mas Deus sabe. E Paulo diz que Deus sabe. Paulo não está dizendo quem é quem, mas ele diz: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos. Quando eu digo irmãos, eu estou falando no plural. E julgue Deus dentro de todos esses quem é quem. Ai de mim se eu quiser julgar alguém. A Bíblia não me deu direito, nem quero. Mas ele diz que por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus, ou seja, por Deus ter vos escolhido, né? Desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade.
Então, se nós nos santificamos, irmãos, não é porque somos bons, é porque o Senhor nos escolheu. Se nós cremos na verdade, não é porque nós somos melhores, é porque Deus nos escolheu. É por isso que o crente não pode bater no peito e falar, eu sou mais santo do que alguém. Ai de mim. Toda vez que o homem tentou se justificar a si mesmo, ele foi rejeitado por Deus. Jesus, lá, acho que no livro do Evangelho de Lucas, ele conta uma história de 2 homens que subiram para adorar. Acho que era fariseu, não me lembro agora se era fariseu, mas era alguém, né? Um publicano e um fariseu, né? Um pecador e um santo, segundo aos olhos humanos. E Jesus disse que o fariseu batia o peito, assim, todo orgulhoso, dizia, graças a Deus que não sou igual a esse cidadão aí. Coitado do publicano, né, irmãos? E diz que ele dizia, eu dou o dízimo, eu vou no culto, eu faço isso, eu faço aquilo. E aí Jesus dizia, o outro nem sequer tinha coragem de levantar os olhos, porque reconhecia que era pecador e não merecia nada. Batia no peito e dizia, miserável homem que eu sou. E aí Jesus disse que os dois desceu, mas um desceu reprovado, e aquele que era segundo aos olhos do fariseu, o pecador, desceu justificado. Sabe o que quer dizer justificado, irmãos? Não deve nada. Glória. Quem é justificado não deve nada. Louvado é o teu nome, Deus. Imagine que eu não vim no culto hoje. Não avisei nada para ninguém. O Gessé simplesmente não apareceu. Alguém chega e fala, tá vendo? Olha aí, ó. Como dizia o meu avô, olha um exemplo. Aí chega alguém atrasado ali e fala, pastor, eu vim avisar aqui, ó, irmão Gessé, Deus me livre e guarde, irmão, em nome de Jesus. Estava vindo ali, passou um cidadão, arrebentou o carro dele. Está repreendido, em nome de Jesus. Aí agora, irmãos, como é que fica? Eu sou culpado ou eu sou inocente? Sou justificado. Sobre mim não há condenação nenhuma. A igreja vai levantar, vai orar, e aí vai perguntar, será que ele precisa de alguma coisa? Oh, meu Deus, tadinho do Gessé. Aí o outro que apontou o dedo falou, misericórdia de mim, Jesus. Não é? Não inverteu a situação, irmãos? Verdade, Deus. Aleluia, Pai. Então, irmãos, foi Deus que nos chamou, por isso nós cremos, por isso nós oramos, por isso nós louvamos, não porque somos bons, porque Ele nos escolheu primeiro. Versículo 14 diz, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançares a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. O que salva, irmãos, a humanidade é o Evangelho. O que é o Evangelho, irmãos? É o anúncio da palavra de Deus, simplesmente falar. É a parábola de Cristo do semeador. Passou, lançou a semente. Uma caiu no pedregal, outro caiu na terra dura, outro nos espinhos e outro na terra boa. O que lançou a semente é responsável pelo nascimento? Não é. O Evangelho é a mesma coisa. E Paulo diz o que, irmãos? Para o que pelo nosso Evangelho, o que nós pregamos, vos chamou, para alcançares a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, irmãos, através do Evangelho, Cristo nos chamou, Deus nos chamou, para recebermos a mesma glória de Cristo. Porque a Bíblia diz que nós teremos o mesmo corpo que Ele, irmãos. Cristo foi a primícia da ressurreição. Aleluia. É o único que está no céu, com um corpo glorificado. Não me perguntem o que aconteceu nem com Elias e nem, pelo amor de Deus. Mas segundo a Bíblia, Cristo ressuscitou dentre os mortos com um corpo glorificado. E esse corpo que ele subiu, irmãos, era um corpo de verdade, que a Bíblia diz que ele comeu, que tocaram nele, que viram as feridas na sua mão. E a Bíblia diz que o povo de Deus, da mesma forma, receberá um corpo glorificado e reinará com Cristo. O versículo 15 diz, então, irmãos, estáis firmes. Irmãos, para que toda essa informação? É para fortalecer a igreja. Todas essas informações não é para a gente virar teólogo. Agora eu sei, agora eu vou debater com o irmão lá que disse que é assim, que é. Não, irmãos, não é para isso, é para sabendo de tudo isso.
nós ficarmos Oh, firmes, aleluia, Deus. esperando Jesus voltar Glória. da maneira correta, Deus glorioso. não nos deixando enganar por falsos ensinos, algo que alguém vem e diz uma coisa e diz outra. Não, estou firme, eu creio naquilo que foi me pregado no Evangelho, eu creio no que a Bíblia diz, eu estou atualmente esperando a Jesus, todos os dias eu estou esperando a Jesus, Oh, glória. só isso. Versículo 15: então, irmãos, estáis firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas. Aquilo que foi passado para vocês, ficar firme naquilo, não arreda o pé. Se Jesus nos chamou para pregar, nós devemos pregar. Para louvar. Mas o importante é que nós estejamos firmes naquilo que nós fomos ensinados, irmãos. Não devemos entrar em novos costumes, novas... Ah, não, mas é porque ali é diferente. Deixa ali, irmãos. Ele foi chamado assim. Está entendendo? Ele foi chamado assim, deixa ele lá. Ele está servindo a Jesus? Tá. É, porque lá é um pouco diferente, o jeito que eles louvam. Eles gostam de dar uns pulinhos. Deixa eles dar uns pulinhos deles, olha. Aleluia. Lá eles são mais quietinhos, o outro é mais barulhento. Irmãos, como foi que Cristo nos chamou? Aleluia. Retende as tradições. O problema, e aí eu não sei exatamente como que o Paulo quer dizer aqui, mas eu sei que quer dizer que é as tradições de Cristo, aquilo que foi... Mas, imagine, irmãos, que você nasceu aqui, foi te ensinado o Evangelho aqui, segundo a palavra de Deus. Aqui nós louvamos assim, gostamos do hino da harpa. Aqui nós louvamos todo dia do culto, 3 hinos da harpa, bem assim, bonitinho, lemos uma palavra. Aí o Gessé começa a ver ali, eu acho que ali está mais legal, aquilo é mais interessante. Chega aqui e fala, pastor, vamos acabar com esses hinos da harpa aí. Esses hinos da harpa aí não é muito legal não, ele é chato. E assim, todo culto a gente canta de novo o mesmo hino. Vamos botar um louvorção aí para chamar ali alguém, aí os jovens vão vir. Não, irmãos, quem ouvir a palavra de Deus e crê em Jesus vai vir. Aleluia. E ponto. Paulo está dizendo aqui para ele que o quê? Retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra ou por carta. Está entendendo? Como que você aprendeu? Quando a gente cresce na nossa casa, lá, a gente não tem os nossos costumes na nossa casa? E tem alguma coisa de errado? Tem gente que cresce e ele não gosta muito de garfo e faca, ele come com a colher. O importante é botar alimento dentro da boca, irmãos, e o corpo se alimentar. Aí chega o Gessé e fala, não, vocês estão errados. É isso. Vocês têm que comer de garfo e faca. Se quiser aprender, amém, mas é o costume deles. E agora? Eu cresci com meu avô, irmão, sentava lá do lado do meu avô, coitado do meu avô, não podia botar um prato de comida que o Gessé sentava do lado. E sabe como é que meu avô comia? Costume dele. Já ouviu falar de comer de mão? Ele colocava um feijão, uma farinha, colocava um picadinho, um molho, e aí fazia ali aquele, tipo um tutu de feijão, e ele amassava. E quando ele colocava, eu sentava do lado, era um bolinho para ele e um para mim. Aí chega alguém e diz, não, tá errado. Você está pegando a comida com a mão? Irmãos, pelo amor de Deus. Oh, aleluia, Deus. Cada casa tem o seu jeitinho. E eu posso entrar na casa de alguém e desrespeitar ele? Dizer que você está errado? Ele tem a tradição dele, foi ensinado daquele jeito. Paulo está dizendo, eu vos ensinei. Segue aquilo que eu ensinei para vocês. Oh, aleluia. Não fica dando ouvido para um, dando ouvido para outro. É, Jesus. Para não ficar confuso. Não tem gente que ouve tanta informação e depois ele não sabe nem quem ele é. Não é verdade? Ele não sabe nem quem ele é, irmão. A palavra de Deus é a mais importante. Se alguém estiver aqui ensinando algo que está fora da palavra de Deus, rejeite. Ponto. Mas se você foi chamado assim, e olha que foi permissão de Deus, eu e minha esposa congregamos em uma igreja. Abençoado, está lá até hoje pregando o evangelho, salvando vidas. Mas eu nunca achei. Não tinha louvor da harpa. Eles gostavam de ficar de cá um tempão. E pensa num povo preguiçoso e assembleando, irmãos.
Você fala, vamos levantar agora para orar. Elas vão falar, para quê, rapaz? Nós vamos orar no fim. E ficava de pé 40 minutos. E eu começava a dobrar o joelho e falava, meu Deus do céu. Mas eles lá, irmão, faziam aquilo com alegria. Pulava. Rapaz, esse povo é novo, eu sou velho. Cada lugar tem o seu jeitinho. Mesmo, Pai. Mas devemos reter aquilo que aprendemos. Para não ficarmos confusos. Porque depois não saberemos quem somos. Como é que eu gosto? Eu gosto de dar, eu gosto de louvorzão, eu gosto disso, eu gosto daquilo. O que eu gosto, meu Deus? Né? Aí começa, não, aqui não é gostoso, aqui não é bom. Vou para lá, ali não é bom. Não, irmãos. Como que você aprendeu a louvar a Deus? Como que você aprendeu a cultuar? Segue aquilo que você aprendeu. E Deus vai te abençoar. E o versículo 16 diz, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou em graça, e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Consolação é eterna, irmãos. O crente passa por tribulação, mas ele é constantemente consolado. Não é verdade? O crente passa por muitas tribulações, mas ele é constantemente consolado, irmãos. Eu tenho um louvor que eu vou colocar na banda para a gente cantar esse louvor, que falava exatamente isso. Que no louvor eu disse que em um dia da semana, de repente eu estava louvando a Deus numa alegria, só que depois que passou aquele era Deus, né, me consolando ali, eu parei para pensar e falei, por que eu estou tão feliz? Porque eu estou cheio de problema. Só que eu estou feliz, mas eu estou cheio de problema, como é que pode isso? Porque o Senhor o tempo todo, irmãos, está nos consolando aqui, fala que é uma eterna consolação, olha só, irmãos. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Irmãos, você já pensou, irmãos, a gente não tendo essa consolação esperando Cristo voltar? Que dificuldade, que tristeza. Sem ser renovado, sem ser tratado. Já pensou? Conseguia, Bruno? Não conseguiríamos, irmãos. É por isso que Deus enviou o Espírito Santo. É Ele que está nos fortalecendo para esperar Jesus até o dia da sua vinda. Sem Ele nós não poderemos esperar. É por isso que o crente tem que ter o Espírito Santo, irmãos. Já existiu, e eu também pensava dessa forma, eu ia dizer que não, a pessoa ela só recebia o Espírito Santo quando ela recebia o batismo com o Espírito Santo. Então era um crente que não tinha o Espírito Santo. Não pode ser. Esse crente não teria capacidade de continuar servindo a Deus sem o Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo, sim, é uma capacitação para algo que Deus vai fazer na vida dele. Ele precisa de um poder a mais. Mas todo crente que crê em Jesus, a Bíblia diz que ali o Espírito Santo já o regenerou. Ele só creu porque o Espírito Santo entrou. Senão nem cria. Então o tempo todo, irmão, nós somos consolados e confortados por Deus para poder esperar Jesus. E aí o versículo 7 ele diz, console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Ou seja, um para com o outro. É por isso, irmãos, que Paulo diz na carta aos Romanos, fala assim, olha, quando se reúnem para cultuar, uns têm ensino, outros têm profecia, outro tem louvor, outro tem salmo, né? Outro exorta, porque nós somos um corpo. Então, às vezes eu vou estar numa situação difícil, Deus vai te usar, e vai vir e vai me consolar com a palavra. E aí você vai se... É como se ganhar mais um gás. E de glória em glória a gente vai, né? Vocês já viram o trem sair do lugar, irmãos? Que sofrimento que é? Quem já viu? Já viu o trem? Os mais antigos é mais interessante, né?
A primeira rodada do trem, quando ele sai do lugar, a primeira rodada daquela roda ali, irmãos, é uma força. Deu a primeira, a segunda já é um pouquinho mais leve, e aí daqui a pouco, e aí se não colocar freio, vai embora. E às vezes nós estamos assim, irmãos, uma dificuldade, aí Jesus vem, usa alguém, e vai lá e te consola e te ajuda, uma palavra, Deus usa, e você dá aquela primeira, e depois vai, e daqui a pouco, pronto, aí agora você vai ser usado para ajudar o outro. Então ele está dizendo aqui, irmão, exatamente isso: console o vosso coração e vos conforte com toda boa palavra e obra. Amém? Então, irmãos, o livro de Tessalonicenses, ele é um livro difícil, mas se a gente querer se apegar a coisas difíceis, porque a Bíblia é muito simples, irmãos. A Bíblia é o guia para que nós venhamos nos encontrar um dia com Cristo. Tem muita coisa para ser discutida na Bíblia? Tem muita coisa, sim. Tem muita coisa que pode virar heresia, sim. Para isso, Deus deu capacidade a homens de Deus de discernir a Bíblia de uma forma mais eloquente do que nós, para nos ajudar a não entrar por caminhos errados. Mas a Bíblia, ela é simples, irmãos. Ela não tem essa dificuldade toda. É quando a gente começa a dividir as opiniões é que a coisa fica difícil. Amém? Jesus era simples, né? E ele nos mostrou o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ponto. Jesus é a cabeça da igreja. Amém? Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.